Olá pessoal, vamos voltar aqui com a nossa aula de respiração. Vamos falar agora um pouquinho sobre um gás tóxico aí que é muito importante. Isso aí tem sido cobrado nos exames de vestibular, então a gente tem que ficar ligado neles. Se chama monóxido de carbono, isso aí, é o CO. Pessoal, é o seguinte, ele é um gás muito tóxico, ele é produzido principalmente ali no escapamento dos automóveis. E ele, olha o problema, ele forma um complexo estável com hemoglobina, exatamente. Então, se esse gás ele for inalado, eu vou ter a chegada dele lá nos meus alvéolos, tudo aquilo que eu já falei, vai passar pela faringe, laringe, traqueia, vai chegar nos nossos pulmões e aí eu vou conseguir lá fazer com que ele chegue até os alvéolos para acontecer a minha troca gasosa, a minha hematose. Só que o problema é, ele forma um complexo estável com hemoglobina. O que eu falei lá antes para vocês? E quando a gente tem a nossa respiração, a nossa troca, vamos voltar aqui para esse papelzinho que a gente estava falando. Quando a gente tem a nossa troca, que é a nossa hematose lá entre os alvéolos e o sangue, eu tenho a formação de um complexo instável entre lá a minha hemácia, minha hemoglobina, na verdade, que é a proteína que está lá dentro da hemácia, e o CO2. Eu vou formar a carboxihemoglobina, que é instável. Com isso, ela vai rapidamente se desligar quando chega lá mais para frente. Agora, com o monóxido de carbono, isso não acontece. Eles formam um complexo estável. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele não vai se desligar. Então, a afinidade da hemoglobina é maior pelo CO do que pelo oxigênio. E o que isso vai fazer? Isso vai acarretar em uma morte por asfixia. E o problema maior é um gás inodoro, então a gente não consegue, ele é incolor, é inodoro, a gente não consegue sentir o cheiro, não consegue visualizar. Por isso que é muito importante que a gente fique fora ali das garagens fechadas com o carro ligado. Isso é muito preocupante, já houve vários casos de morte por asfixia devido aí à grande quantidade, à grande toxicidade que é o monóxido de carbono. Então é importante a gente saber isso, que ele vai formar um complexo estável com a hemoglobina, não consegue se desligar. E aí eu não consigo que tenha oxigênio ligado à minha hemoglobina. Então vai acontecer a morte por asfixia. Beleza, pessoal? É tudo isso que a gente precisa saber sobre o monóxido de carbono. Vamos falar rapidinho sobre a respiração comparada. O que eu falei com vocês? Eu mostrei para vocês o pulmãozinho, que é o nosso órgão aí respiratório principal. Mas há animais que não possuem pulmões, ou têm os pulmões aí diferenciados. A gente vai ver um pouquinho cada um deles aí bem breve, porque isso não é algo muito cobrado pelo Enem. É o seguinte, vamos ver os principais tipos de respiração. Nós temos a respiração cutânea, branquial, traqueal e, enfim, a pulmonar, que aí é a mais importante, a mais complexa. Então, pessoal, o que importa em fisiologia é a gente entender o seguinte: os animais, eles vão dos menores para os maiores, vão aumentando em complexidade. Com isso, os processos fisiológicos dele, para manter o metabolismo e tudo mais, também tem que ser mais complexos, certo? Então, é isso que a gente tem que saber, que conforme maior é a complexidade do animal, mais complexo também vai ter que ser aquele processo fisiológico, e no caso da respiração não é diferente. Então, por exemplo, eu tenho casos em que animais não têm qualquer órgão ali respiratório, então eles vão fazer respiração cutânea. Exatamente, a troca de gases vai ocorrer pela superfície da pele mesmo. Isso acontece nos animais menores, nos animais menos desenvolvidos em relação ao porte, em relação ao seu tamanho. Então nós temos poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides e alguns anelídeos, como a minhoca, por exemplo, fazem respiração cutânea. Sabe qual é um animal que também faz respiração cutânea e isso é super importante ali para ele? São os anfíbios, exatamente. Os anfíbios, pessoal, eles também têm a respiração cutânea. E aí, vou fazer um adendo aqui. Para a respiração, é muito importante que eu tenha um ambiente ali úmido. Vou até colocar aqui que eu preciso ter um ambiente úmido ali para facilitar as minhas trocas gasosas. E é por isso, então, que eu tenho
que os anfíbios, que também têm respiração cutânea, eles ali precisam ter aquela pele úmida, precisam ali estar ainda associados ao meio aquático e não somente ao meio terrestre. Beleza? Isso são coisinhas que podem ser cobradas lá no Enem. Outra coisa é a respiração branquial, que acontece em peixes e também acontece em anfíbios, lá quando estão na fase larval, fase de girinos. Então, olha isso, os anfíbios já estão apresentando mais um tipo aí de respiração no seu estágio, nos seus diferentes estágios de desenvolvimento. Isso pode ser algo aí que seja cobrado no Enem. Então, pessoal, é importante a gente saber que, nesses casos, eles não têm pulmões e sim brânquias, exatamente. Então, a troca vai acontecer por meio daquelas brânquias, por meio do fluxo contracorrente de água ali, para conseguir oxigenar o meu sangue. Também tem outro tipo de respiração, que é a respiração traqueal, por meio de traqueia, exatamente, feita aí em insetos. Isso tudo, pessoal, a gente vê que faz com que os animais eles tenham um porte menor, porque a sua respiração, o seu processo de respiração, ou seja, obtenção de oxigênio, que é fundamental ali para o metabolismo energético, vai ser menor. Então, esse animal não vai poder ser tão grande assim. Agora, quando eu tenho já pulmões desenvolvidos, eu consigo ter um animal bem mais complexo, um animal que tem um metabolismo maior, um animal que tem um porte maior também. Isso é o caso das aves, dos mamíferos, dos répteis, dos anfíbios adultos. Então, os anfíbios adultos, eles também fazem respiração pulmonar, além da respiração cutânea. Por que eles fazem os dois? Porque a respiração pulmonar dos anfíbios, ela não é muito eficiente, porque eles têm um pulmão diferente. Eles têm um pulmão saculiforme, que a gente chama. Então, esse pulmãozinho, ele é como se fosse um saco e não é um pulmão, assim como o pulmão dos mamíferos. Beleza? Então, o mais importante aí, eu acredito que seja a gente saber bastante com relação aos anfíbios, que eles apresentam tanto respiração cutânea quanto a respiração pulmonar quando em adultos, porque o pulmão dele não é totalmente eficiente, e quando está lá no estágio inicial de desenvolvimento, apresentam também a respiração branquial. Agora, quando a gente tem os peixes, é mais fácil, porque a gente já sabe que os peixes têm brânquias, a gente já consegue associar isso, então é mais tranquilo para a gente saber. Beleza? E a única diferença, o único que faz respiração traqueal são os insetos. Pessoal, então é isso que a gente precisava saber sobre respiração. Bora então agora para outra aula falar sobre circulação. Até lá!